Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro de 2 Crônicas. Hoje nós vamos começar a partir do capítulo 2, que vai falar sobre Salomão faz aliança com Hirão. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Salomão resolveu edificar o templo ao nome do Senhor, bem como um palácio para o seu reino. Salomão designou 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: Como você fez com Davi meu pai, e lhe mandou cedros para edificar o palácio em que morasse, assim também faça comigo. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus, para consagrá-lo a ele, queimar diante dele incenso aromático e de apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde nos sábados, nas festas de lua nova e nas festividades do Senhor, nosso Deus. Esta é a obrigação perpétua para Israel. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Portanto, mande-me agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai contratou. Mande-me também madeira de cedro, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os seus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os seus servos, para que preparem muita madeira, porque o templo que edificarei será grande e maravilhoso. Aos seus servos, cortadores de madeira, darei 2.000 toneladas de trigo batido, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: O Senhor Deus ama o seu povo, e por isso ele o constituiu rei sobre esse povo. Hirão também disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, que edifique um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. E agora vou enviar um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai era da cidade de Tiro. Ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino, e em obras de carmesim. É hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que lhe for apresentado juntamente com seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, seu pai. Agora, que o meu senhor mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanta você precisar, e a faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e dali você a levará para Jerusalém. Agora vai ver os preparativos para edificar o templo. A partir do versículo 17 vai dizer: Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que Davi, o seu pai, havia feito, e acharam-se 153.600. Destes, Salomão designou 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Agora, no capítulo 3 de 2 Crônicas, nós vamos falar sobre Salomão edifica o templo. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na era de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus: 27 metros de comprimento por 9 de largura, segundo o padrão antigo. O pórtico diante da casa tinha 9 metros no sentido da largura do lugar santo, e a altura era de 54 metros.
Salomão revestiu o interior do pórtico de ouro puro. Também fez jorrar de madeira de cipreste a sala grande. Revestiu-a de ouro puro e gravou nela palmeiras e correntes. Também efetuou a sala com pedras preciosas e o ouro era de Parvaim. Revestiu de ouro a sala, as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e esculpiu querumbins nas paredes. Fez o Santo dos Santos, cujo comprimento era de 9 metros, segundo a largura da sala grande, e a largura também era de 9 metros. Revestiu o seu interior com 20 toneladas de ouro puro. O peso dos pregos era de 600 gramas de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Agora falando sobre os dois querumbins, a partir do versículo 10 diz: No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querumbins de madeira e os revestiu de ouro. As asas estendidas dos querubins mediam juntas 4,5 metros. A asa de um deles, de 2,25 metros, tocava na parede do templo, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 2,25 metros e tocava na outra parede, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 9 metros. Eles estavam em pé, com o rosto voltado para o santo lugar. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele figuras de querubins. Agora falando sobre as duas colunas, versículo 15, a partir dele diz: Salomão fez também diante da sala 2 colunas de 15,5 metros de altura, com um capitel de 2,20 metros sobre cada uma delas. Também fez correntes como as do Santo dos Santos e as pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A coluna da direita deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz. Agora no capítulo 4 de 2 Crônicas, vamos falar sobre o mar de fundição. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez também um mar de fundição redondo de 4,5 metros de uma borda até outra borda, e de 2,20 metros de altura, e a medida das circunferências correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda, ao redor, havia figuras de touros, 10 a cada meio metro, estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundia o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60.000 litros. Agora, outros utensílios para o templo, falando a partir do versículo 6, vai dizer: Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nela era lavado tudo o que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze. E pôs o mar de fundição ao lado direito para o lado de sudeste. Depois Irão fez as panelas, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede.
para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles. O mar de fundição com os 12 touros por baixo, também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Irão Abi fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze purificado. O rei os fez confundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o alto de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças e os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Agora no capítulo 5 de 2 Crônicas nós vamos falar sobre as dádivas de Davi são colocadas no templo. No versículo 1 diz o seguinte: quando Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. E aí vai falar agora sobre Salomão leva a arca para o templo, a partir do versículo 2 diz: então Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se havia reunido diante dele estavam todos diante da arca sacrificando ovelhas e bois, que, de tão numerosos, não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar diante do Santo dos Santos, porém de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, ao mesmo tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A gente termina por aqui hoje. Até amanhã e que Deus te abençoe.